Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Isaías, capítulo 63, e o verso 17. Todos acharam? Vamos ler juntos, diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para que te não temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Graças a Deus. Curve a cabeça, por favor. Peça a Deus agora para falar ao seu coração. Peça que Ele vença todas as barreiras, todas as dificuldades. Peça a Deus agora para Ele abrir o seu coração, abrir a sua mente. Que o seu ouvido esteja pronto para ouvir as palavras do Senhor. E que Ele te dê a mim e a você um coração obediente. Volta, Senhor. Pai, nessa manhã nós oramos humildemente pedindo que haja uma manifestação da tua misericórdia no nosso meio. E que ao terminarmos este culto em volta da tua mesa, tenhamos tido um encontro maravilhoso da nossa alma com a luz. Abençoe a meditação do meu coração. E fala tu mesmo a mim e a meus irmãos. Que haja uma transformação. Eu quero mudar. E essa igreja também quer mudar. Então visita-nos poderosamente nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, irmão. Ah, entendi. Mas vou tentar. É a luz. Tá. Quero falar hoje sobre o tema Volta, Senhor. Escute essa história aqui. A possibilidade dela ser verdadeira é semi-nula, né? 3 pastores, um batista, um metodista e um presbiteriano se encontraram para tomar um café. Só aí já é uma graça, né? Porque os pastores têm muita dificuldade de tomar café junto. Mas nessa história eles estão tomando um café e, no meio da conversa, eles comentam uns para os outros sobre uma praga de morcegos que atacava as igrejas ali da região. Aí um pastor, o batista, falou, gente, eu quase fiquei louco com essa praga de morcegos. Aí eu peguei uma garrucha, uma espingarda velha, botei lá umas balas e mandei fogo neles. Aí um pegou, e aí o que aconteceu? Rapaz, eu só acabei com um monte de buraco no teto da igreja, mas não me livrando de nenhum deles. Aí o metodista disse, rapaz, eu joguei uma rede, peguei todos vivos, botei numa caixa, viajei 70 quilômetros e joguei eles lá na floresta. No dia seguinte eles estavam de volta, todos na minha igreja. Aí o presbiteriano caiu na risada. Falei, gente, eu estou rindo de vocês porque eu achei uma forma tranquila. O que você fez? Ele falou, é muito simples. Peguei todos eles, batizei, fiz a profissão de fé e nunca mais eles voltaram. Resolvi facilmente. Irmãos, tinha que começar uma coisa mais leve assim, porque essa semana Deus... porque tudo começou assim, numa mensagem do pastor Nailton, e Deus me inspirou para
convidar vocês para virem aqui orar. E durante esses dias, assim, as palavras que nós ouvimos, as orações que fizemos, Deus colocou um peso no meu coração, que eu vou repartir com vocês. É que a gente está começando aqui o ministério, a gente está começando as nossas atividades do ano de 2013. E depois de um período de recesso, vocês viram que eu deixei vocês em paz, assim, estou falando para a liderança, né? Desde a metade de dezembro, porque está alguns grupos apresentando. Então, no finalzinho de dezembro, mês de janeiro, todinho, deixei vocês tranquilos, à vontade, até encorajei mesmo que vocês viajassem, que vocês descansassem, renovassem as forças, né? Mas algumas coisas sempre acontecem no início do ano. Sempre. Por exemplo, alguém que liderava uma célula liga para o supervisor, liga para o pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não vou continuar. Alguém que ajudava no Ministério da Criança, semana aqui orando pelo Ministério da Criança, né? Que é uma coisa, uma situação recorrente, frequente, as pessoas chegam lá e falam, conta comigo, 2 semanas depois não aparece mais, no dia da escala não vem. E na mudança do ano, alguns falam, não conta comigo para o Ministério da Criança. Gente que estava na diaconia falou, não conta comigo, estou dando um tempo. Gente que estava no louvor falou, agora não vou poder vir. Gente que estava no coral simplesmente chega para o regente e fala assim, vou dar um tempo. Então, no começo do ano, eu não sei se Arco Verde tinha isso lá. Mas aqui, meu irmão, é a época do crente Doril. Aparece o trabalho, o crente sumiu. Então, tem muito crente que volta das férias com uma virose chamada temporite. Temporite é aquele negócio, vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo da igreja, eu vou dar um tempo da célula, eu vou dar um tempo na oração, eu vou dar um tempo na evangelização, eu vou dar um tempo no culto, eu vou dar um tempo na escola dominical, eu vou dar um tempo de Deus. Vou dar um tempo. Agora, irmãos, aqui, vou falar baixinho para vocês não espalharem, que a única coisa que um ser humano não pode dar nessa vida é tempo, porque tempo é uma coisa que a gente não tem, a gente não domina. É ou não é? É. Quem é que pode dizer que vai estar aqui hoje à noite? Com certeza. Ninguém. Agora, como é que se pega a temporite? Tem uns mosquitos transmissores de temporite. Por exemplo, a temporite é pegada por planos frustrados. Muita gente tinha uma expectativa no ano passado que não se concretizou. Não é? Expectativas no seu ministério, no seu trabalho, expectativas na família. Então, na virada do ano, vem esse negócio na cabeça, não deu certo, o problema é comigo, vou dar um tempo. O problema é comigo. Então, meu irmão, olha só, se a temporite pegou você através dos planos frustrados, você está pensando em dar um tempo, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho inimigo, mas você tem, meu irmão, você tem, não é fácil não ser inimigo, porque o seu inimigo você não vê, entendeu? Você não vê, você não sabe onde ele está, você não sabe de que maneira ele ataca. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se você é um crente fiel a Deus, você tem um inimigo daqueles que planeja o seu tropeço, a sua desgraça e a sua morte todo santo dia. A possibilidade de alguma coisa não dar certo é muito grande, sabe por quê? Nós temos um inimigo, irmãos. Agora, preste atenção. Escuta o que eu vou te dizer agora. O único plano que não pode dar, que pode não dar certo nesse mundo é o nosso. Porque os planos de Deus, nenhum deles pode ser frustrado. Nenhum, irmãos. Porque isso é a experiência de Jó. Bem sei que
tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer ver outra coisa, irmãos? Outro mosquito transmissor da temporite são nó nos relacionamentos. Porque aqui na vida em comunidade, a gente convive com todo tipo de gente. A gente convive com os extrovertidos, que chegam e a gente já sabe, a 1 quilômetro já sabe que ele está vindo. Tem os introvertidos que entram e saem, não falam uma palavra, gente tímida. Tem aqueles que você tem que tomar o maior cuidado, porque tem pavio curto, qualquer coisa, estoura tudo. Tem aqueles que tem sangue de barata, você bate, não sei o que, o cara está sempre sereno, parece que nada tira ele do sério. Tem isso, tem gente assim na igreja. Tem gente egoísta, que só pensa em si, tem gente altruísta, gente que pensa só em si mesma, gente que pensa nos outros, tem todo tipo de gente na igreja. Agora, quando nós não estabelecemos a sinceridade nos nossos relacionamentos, quando a bondade, quando o respeito, quando a submissão aos líderes não está presente, acontece um nó no relacionamento, um nó na comunidade. Agora, presta atenção. Deus quer transformar o nó em laço de amor e vida. Em laço. Então, como é que a gente faz isso? Como é que se transforma nó em laço de amor? Coisa simples. Faça uma conferência de paz. Né? Aqueles relacionamentos estão no nó, faça uma conferência de paz. Fale a verdade sobre o que machuca e comece de novo. Mais uma chance. Página em branco. Agora, irmãos, a causa número 1 da temporite é a frieza espiritual. Essa é a maior causa dos crentes do Oril. Agora, eu aprendi uma coisa, mas a frieza não é um negócio, não é um flash de máquina. A frieza é um processo. Ninguém fica frio de repente. Isso é uma coisa gradativa, entendeu? É assim, é um culto que a gente falta, uma escola dominical, o que vai fazer? Não, só hoje. Só que você junta aquela, com mais só aquela da próxima semana, e vai passando o tempo. Primeiro você fica morno, depois menos morno, depois morninho, mas depois frio. E uma coisa puxa a outra, irmãos. Olha só. Frieza na oração. Falar nisso, né, pastor Nailton? Essa semana a gente esteve aqui, na reunião de oração. Dou graças a Deus, eu até achei que deviam uns 4 ou 5, nós tivemos uma média aí de 80 a 100 pessoas, né? Dei graças a Deus por aqueles que puderam vir. Louvado seja Deus. Mas, a frieza na oração leva a frieza na leitura da Bíblia. E a frieza na leitura da Bíblia leva à frieza do culto. Porque só vem ao culto quem quer comer da palavra. Se você não come da palavra, você não tem fome. Se você não tem fome, para que você vem no culto? E frieza no culto leva à frieza na célula. Porque o culto e a célula é uma comunidade só. Frieza num leva a frieza para o outro. A frieza na célula leva a frieza nos ministérios. Presta atenção, irmãos, o que eu vou falar aqui. Isso está muito claro para mim já há alguns anos. Os ministérios da igreja, eles dependem de crentes saudáveis. Crente que vai para qualquer ministério, irmãos, doente, ele vai transmitir, ele vai contaminar as pessoas que estão naquele ministério com as doenças dele. Entendeu? Então, crente
irascível, pavio curto, espalha o pavio curto. Crente fofoqueiro, espalha o crente espírito de crítica, espalha a crítica na igreja. Então, olha só, os ministérios são um reflexo da saúde espiritual da igreja. Pergunta, onde é que é o SUS do crente? A célula, meu irmão. Ali é onde a gente aprende a ser como Jesus. Entendeu? Porque ali a gente não esconde. Ali a gente é a gente mesmo. Então, um crente que está firme na célula, um líder, se você, olha só, presta atenção, irmão, se você é líder de qualquer ministério, você não está vivendo em comunidade, você não está numa célula, não vai dar certo. Porque crente saudável faz um ministério saudável. Crente que passa na célula toda semana, que ora junto, que confessa pecados, que aplica a palavra de Deus, que intercede pelo perdido. Esse crente, entendeu? Que passa na oficina todo domingo, toda terça, toda quarta. Esse pode fazer qualquer ministério, porque ele vai estar saudável aqui dentro. Entendeu? Crente normal, estou bem. Não se esconda atrás do seu ministério, porque isso não dá certo. Ministério não salva ninguém, irmãos. Ministério não santifica ninguém. O ministério é lugar de gente saudável, de gente que está em paz, de gente que está reta diante de Deus. Aí Deus abençoa. E o lugar da gente resolver a nossa vida, a gente ficar curado, saudável, é a vida em comunidade. Então, um abismo chama outro abismo. Agora, por que isso acontece, irmãos? A Bíblia fala. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Vou mostrar uma coisa que você precisa ver. Oséias, capítulo 11. Oséias 11, 7, que diz assim, ó. Profecia de Oséias 11, 7. Era disso que falava o profeta Oséias. Ele dizia assim, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Isso é coisa... Olha só, gente, o que o Senhor está dizendo aqui, Ele conhece a mim, e conhece o pastor Nailton, conhece você. Então, quando Deus olha para a gente, Ele sabe tudo de nós. Ele está falando assim, ó, tem um negócio dentro de vocês aí, meu povo, que é penso. Então, tem uma inclinação para desviar de mim. A gente tem uma queda para se desviar do Senhor. E quando Deus nos chama para a gente corrigir, a gente faz de conta que não é com a gente, é o cultado lá, Senhor. Já viu esse que ele fala, termina o culto, se fulano de tal tivesse aqui, né? Ele precisava ouvir, a gente está sempre jogando para o outro que precisa, a gente não precisa não. Irmãos, então olha só, presta atenção, olha para mim aqui, você que está conversando aí, estou vendo muita gente, olha só, eu estou aqui, debaixo do temor do Senhor, em nome de Cristo, para dizer a vocês, igreja presbiteriana, é tempo de buscar o Senhor, porque Deus também se cansa de chamar de volta, irmãos. Olha só, isso está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, verso 2, diz assim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Olha que coisa terrível, irmãos. Enquanto vós estáis com Ele, se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Então, nessa manhã, meus irmãos, que a gente está na mesa do Senhor, é a mesa da restauração, a mesa de começar de novo, é a mesa da nova chance, entendeu? É a mesa da cura, é a mesa da libertação. Faça uma pergunta a você mesmo, você mesma.
Será que Deus tem se cansado das minhas desculpas e tem me deixado dirigir minha vida, eu mesmo dirigir? Terá Deus se cansado de me chamar, de esperar a minha contribuição, minha cooperação? O nosso texto é Isaías 63:17. Diz assim, irmãos, bota aí aquele slide que tem, por favor, do Isaías 63:17, que diz assim: ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração? Irmãos, olha só, o que Isaías está dizendo aqui? Será que aquele Deus que diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Será que esse Deus agora teria prazer em desviar o seu próprio povo do caminho dele? Aquele que endurece o coração de Faraó para mostrar a sua glória, endureceria agora o coração da igreja para que não o temêssemos? Irmãos, a oração de Isaías, na verdade, é uma confissão de pecados pelo povo de Israel, que havia dado um tempo, deu temporite em Israel nessa época, deu temporite neles. A explicação dessa oração está no verso 10. Quer ver? Sobe um pouquinho, está no 17, volta no 10. Aí você entende por que no 17 Isaías está orando assim. Lá no 10 está escrito assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. Irmãos, fala sério, a coisa mais dura do mundo é você ler que o Espírito se tornou inimigo de alguém. Então, o que o profeta está dizendo aqui? Que a rebeldia causa contrição no Espírito Santo. Essa palavra em hebraico significa causar dor, tortura, tristeza em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo lembra para a gente, cuidado, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste muita atenção. Pare de ler o que você está lendo e olhe para mim aqui. Preste atenção. Irmãos, ninguém deixa Deus quando quer. Como se ele fosse uma pessoa comum. Quando alguém dá um tempo na relação com Deus, é porque o Espírito Santo se cansou de nos chamar, irmãos. Se cansou. Agora, não deve ser nada fácil para um pai amoroso como o nosso, né? Desistir de chamar os filhos, mas pode acontecer. Aí alguém deve estar perguntando, pastor, quando é que Deus me chamou e que eu não ouvi? Tem alguns zumbidos, irmãos, tem alguns barulhos, né, que atrapalham a gente a ouvir direito. Agora mesmo chamei o Glauco aqui, ele estava passando, Glauco, estou com um zumbido nessa caixa que não consigo, eu sou neurótico com esse negócio de ruído, né? Qualquer coisa me... Vou dar alguns exemplos de coisas que entendeu? Fico fazendo um barulho e a gente não consegue ouvir o chamado de Deus. Um deles. Alguns crentes prosperam no seu trabalho. Isso é uma benção, não é, irmãos? Começou pequeno, vai crescendo, vai subindo. Alguns prosperam no campo profissional. E aí o tempo começa a ficar escasso para as coisas espirituais. E o tempo vai passando e aí a agenda vai cada vez de Deus, o espaço de Deus vai diminuindo. Então, quando você começa a perceber, sobrou uns poucos minutos para a obra de Deus. Em alguns casos, irmãos, o crente chega tão exausto do seu trabalho que não dá para oferecer mais nada para Deus depois de um dia de trabalho. Eu li essa história de que uma faxineira de um hotel, uma senhora até já de uma certa idade, trabalhava
todo dia limpando o hall da recepção. E um hóspede que estava ali há algum tempo começou a observar isso. E um dia ele chamou a velhinha e falou assim: olha, eu fico admirado da senhora com essa idade, a senhora trabalhar num serviço tão duro, limpar esse hall 6 dias por semana, é muito trabalho para a senhora. Pelo menos a senhora deve ter o domingo para dormir até mais tarde, né? Ela olhou, deu uma risada e falou: domingo? Dormir mais tarde, meu amigo? Que nada, nesse dia eu levanto mais cedo ainda, pego os meus netos e levo para a igreja. Aí o homem voltou e falou assim: mas olha só vai me desculpar, mas eu acho que seria muito bom para a sua saúde se a senhora pudesse dormir mais no domingo para recompor suas forças. Ela olhou para ele e falou: meu amigo, onde é que o senhor acha que eu encontro forças para trabalhar os outros 6 dias da semana? Onde é que eu encontro força? Irmãos, olha só. O corpo da gente, eu não sou especialista, o meu médico que está ali que pode confirmar, né? Fisicamente, irmão, você com 4, 5 horas de sono, você recompõe. Agora aqui, meu irmão, aqui, ó, se você não descansar aqui, você pode dormir 8, 9 horas, você acorda cansado. Porque o verdadeiro descanso da alma está em Jesus, que diz: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, quando a vida fica mais fácil, alguns crentes são abençoados e começam a viajar. E viajar é bom. Não vai sair por aí dizendo que o pastor Edilson falou que é pecado viajar. É bom viajar, irmãos. O problema é que alguns vão e não voltam mais. Começam a gostar do negócio, se tornam viajantes profissionais. Aí Deus está chamando, mas a festa é tanta, a viagem está tão boa que não ouve. Tem os que ficam presos na vida financeira, gastaram mais do que podiam e estão encarcerados no cartão de crédito. Olha, irmãos, ao longo de 31 anos de pastorado, eu vi muito crente bom naufragar por causa das dívidas. O casamento veio abaixo, os cargos, os oficialados, os ministérios, alguns deles até abandonaram a fé, irmãos. Coisa triste. Outros estão aprisionados com problemas de pessoas da família, gente que tem problema de alcoolismo em casa, enfermidade, dependência química. Em vez de buscar o Senhor, vou dar um tempo, está muito ruim a vida, está muito ruim, agora não dá. Outros lutam, irmãos, esse aqui eu já falei uma vez, eu vou repetir porque é o dia da gente acertar. Tem gente que luta contra umas partes do corpo que demora a se converter. Você já reparou que tem crente que metade do corpo é convertido, metade não. Então, assim, tem gente assim que a alma está convertida. E a alma morre de fome e sede de Deus. Mas o olho, que é pagão, em vez de ir para a palavra de Deus, vai para a televisão. Tem o olho pagão. A alma é crente, mas o olho é pagão. Tem alma que gosta de louvar, que gosta de adorar, quer ir para a igreja, mas o pé que ainda é pagão. Porque tem crente que, né, a cabeça é cristã, mas o pé é pagão, leva a cabeça para o shopping, leva para o cinema, leva para a peladinha de futebol, leva para a praia. A cabeça queria, mas o pé que é pagão. Né? Tem, por exemplo, quem que quer vir na reunião de oração, quarta-feira, 6 horas, 6:30 da manhã, você tem que ir. Aí o relógio toca. O olho até abre, mas a mão, que é pagã, ainda vai e bate no despertador, cala a boca, aí vira para o outro lado e dorme. O fato, irmãos, é sério. Agora, para terminar, o fato é que para desviar não precisa, como dizia o assessorista do mapping lá em São Paulo, né? Não exige prática nem tampouco habilidade. É só deixar a vida me levar que aí a gente vai acabar longe de Deus. Será que é possível mudar a nossa sorte, irmãos? Uma vez desviados, endurecidos, frios, é possível recomeçar? Resposta: sim.
Podemos. Como, irmãos? Fazendo a mais curta e sincera oração que um filho, uma filha de Deus pode fazer. Volta, Senhor. Diga comigo, volta, Senhor. Porque foi o que Isaías fez quando tudo parecia sem esperança, sem retorno, quando a voz doce e meiga do Espírito Santo parecia silenciada para com aquele povo, parecendo que o silêncio de Deus nunca mais acabaria. Das profundezas da alma do profeta, Deus tira uma última oração, uma última petição: volta, Senhor. E essa é a nossa oração nesta manhã, irmãos. Volta, Senhor, por amor de nós. Você faria essa oração? Volta, Senhor. Volta para a minha célula. Volta para a minha classe de escola dominical. Volta para a minha casa. Volta para o meu trabalho. Volta para a minha igreja. Volta, Senhor, a me chamar à Tua presença em oração, para que eu possa de novo derramar o meu coração diante do Senhor. Volta, Senhor, a me chamar a ler a Tua palavra, para que eu possa renovar o meu coração, a minha fé em Ti. Volta, Senhor, a me chamar para o Teu serviço. Dá-me uma parte nessa Tua grande seara. Eu quero ser, de novo, um dos Teus poucos trabalhadores. Volta, Senhor, a me chamar para vir à Tua casa. Deixa-me, Senhor, largar os atrativos do mundo e trazer-Te o melhor da minha adoração. Volta, Senhor, a me chamar para uma vida de pureza, de retidão, uma vida de dedicação a Ti. Volta, Senhor. Não desiste de mim. Tira a minha frieza espiritual, essa frieza relacional, essa frieza ministerial. Volta, Senhor, volta. Volta a me dar a alegria da salvação. Volta a me dar a alegria de testemunhar, de falar de Jesus. Volta a me dar a alegria de servir, a alegria de contribuir, a alegria de cantar, a alegria de ensaiar, a alegria de ensinar. Volta a me dar a alegria de discipular os novos, a alegria de me congregar com meus irmãos, a alegria de fazer parte de uma célula, de ajudar meu líder, a alegria de convidar meus amigos, convidar o perdido, a alegria de fazer novos amigos. Volta a me dar essa alegria. A alegria de levar a mão de Cristo para o meio da rua, para os hospitais, para os colégios, para as praças, para os lugares esquecidos da cidade. Volta a me dar a alegria, Senhor. Volta, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa minha rebeldia, minha desobediência, minha insensatez, a soberba, a arrogância, a motivação egoísta das minhas atitudes, a falta de sinceridade nos relacionamentos. Volta, Senhor. Essa é a nossa oração nesta manhã. Volta, Senhor. Permite que eu Te sirva com meus recursos financeiros. Quero voltar a ser dizimista. Quero ser generoso na minha oferta. Dá-me um coração generoso. Que a medida das minhas ofertas seja transbordante, Senhor. Sacudida, recalcada. Volta, Senhor. Volta. Você faria essa oração? Agora, vou lhes falar por que a gente tem que fazer isso hoje, meus irmãos. Foi por isso que eu liguei para cada líder de célula. Não chamei você? Mandei telefone, mandei SMS, falei com todos os supervisores. Chame seu povo. Por quê, irmãos? Porque o tempo dessa oração pode passar. Entendeu? O tempo pode passar. Nós vamos esperar isso? Claro que não. Tem que fazer hoje a oração. Olha só, irmãos.
Em 1998, vai fazer o quê? 15 anos atrás, né? 98, 2008, 10, 2013, 13 anos. Pastor é ruim de conta mesmo, né? Gosta de aumentar pra caramba, né? Mas em 98 eu fui representar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, junto numa missão diplomática, a gente chama de missão diplomática, junto à Igreja Presbiteriana da Irlanda. Fomos aqui em 2 pastores, que eu falava um pouco de inglês, e o presidente da Junta de Missões Internacionais não falava nada, então eu fui para ajudar. E foi interessante que essa viagem ocorreu quando eu tinha assim eu tinha passado a estudar a história de um avivamento que aconteceu na Irlanda no ano de 1859. Esse avivamento é histórico. Se você for atrás, você vai descobrir que houve algo extraordinário naquele país. A Irlanda é uma ilha belíssima, campos verdes, cheio de... Você vai andando nas estradinhas, você vê muito gado, muita ovelha, praias lindíssimas. Pois bem, naquela ilha, no ano de 1859, Deus, até já falei isso para vocês aqui, derramou o seu Espírito Santo. Ele faz isso de vez em quando. Deus derramou o Espírito Santo, e por incrível que pareça, irmãos, vocês não vão acreditar, o avivamento começou numa igreja presbiteriana. Você vê que quando Deus põe a coisa na cabeça, ninguém tira, né? Eu tive nessa igreja, onde o avivamento começou. E eu me lembro que o pastor da igreja já sabia que eu era brasileiro e tal, e eu tinha lido muita coisa sobre aquele avivamento, e fui numa casa que é de uma pessoa da igreja. A casa foi vendida e tal durante esse tempo todo, já faz 100 e tantos anos, e eu fui nessa casa onde começaram as primeiras reuniões do avivamento. Fui lá. Aí o pastor dizendo assim: pastor Edilson, meus ancestrais contam, né, avôs, bisavô e tal, eles contam que no domingo de madrugada, antes do culto da manhã, antes do primeiro culto, porque eles faziam culto o tempo inteiro, você olhava aqui, em volta da igreja, haviam vários foguinhos assim, né, fogueirinhas, e os crentes assim, em volta, de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vários. Em volta de cada fogo daquele, tinha um grupo de 20, 30 crentes orando. Presbiteriano, você acredita uma coisa dessa? Quando Deus põe uma coisa na cabeça, ninguém tira, irmãos. Presbiteriano orando, 4 horas da manhã ali. Pois bem, irmãos, como fruto desse avivamento, houve um despertamento espiritual em toda a Irlanda. E esse avivamento saiu da Irlanda, foi para o país de Gales, foi para a Escócia e foi para a Inglaterra. Da Inglaterra, ele foi para o continente. França, Alemanha, Itália. E da Europa, ele veio para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, porque o Simonton, que fundou, que trouxe o presbiteriano para cá, é resultado dos missionários que foram enviados como fruto desse avivamento que começou lá nessa igreja presbiteriana na Irlanda. Pois bem, irmãos, olha só o que eu vou falar para vocês. Naquela época, foi 1 ano, Deus derramou por 1 ano o seu Espírito. Pois bem, durante aquele ano, irmãos, os bares praticamente fecharam em todo o país. E foram levantadas igrejas assim aos montes, porque tinha pastor morrendo no púlpito de tanto trabalho. Isso não é exagero, não, isso é verdade mesmo. Muito bem, então a Irlanda passou por esse avivamento. Agora, a geração que viveu
o avivamento em 859, foi sucedida por uma geração que não conheceu os poderosos feitos de Deus naquela ocasião, mas recebeu os benefícios daquilo lá. Aí, essa geração foi sucedida por uma terceira geração, que não apenas ignorou o que Deus fez, mas levantou-se para desprezar e até se opor, em nome da ortodoxia, o que o Espírito Santo havia feito naquele tempo. 1998, irmãos. A Irlanda se tornou um cemitério de igrejas. Presta atenção, cemitério. Eu vi isso. Num quarteirão, 3 igrejas enormes, coisa assim para 800 mil pessoas, fechadas. E templos presbiterianos, batistas e congregacionais fechados. Por quê? O tempo de dizer, volta, Senhor, passou. E a Irlanda precisa de missionários, de novo, para levar aquela gente aos pés de Cristo. Olha que coisa, irmãos. Então nós temos uma chance aqui. Você está com a Bíblia em Oséias? Quero mostrar uma última coisa para vocês antes de encerrar. Oséias 13:9. Bom, olha só, diz a palavra de Deus, a tua ruína. Olha só, Oséias 13:9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Agora, leia comigo. E só de mim o teu socorro. Amém? Tem chance, irmãos. A ruína é com a gente mesmo. Isso aqui é o nosso negócio, é arruinar. Mas o negócio de Deus é socorrer. Socorrer. Essa é uma promessa maravilhosa. Só de mim vem um socorro. Agora a pergunta é, o que a gente precisa fazer? Oséias 14:2. Leia comigo. Oséias 14:2. Diz assim, tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Isso que a gente quer fazer. Sacrifício dos lábios é você dizer, volta, Senhor, para a minha vida, para a vida da minha família, para a minha célula, para a minha igreja, para o meu ministério, volta, Senhor. Volta. O que é que Deus fará por nós? Capítulo 14, verso 4 e 5. A melhor notícia da manhã, irmãos. Leia comigo. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Boa notícia, não é? Imagina só a sua vida, orvalhozinho caindo. Pegou aquela terra seca, olhou, deixou a terra limpa, curada. Qualquer coisa que Deus plantar ali vai nascer, porque Deus voltou na minha vida. Curve a cabeça, por favor. Meu Deus e Pai, entramos em concerto contigo.